Olá, meus queridos amigos, meus queridos e fantásticos alunos que nos acompanham. Meu nome é professor Silvio Soares, você já me conhece, estou aqui na LAC Concurso, trabalhando com vocês a disciplina de Direito do Consumidor, para vocês que aí, pessoal, estão se preparando para concursos, seja ele da magistratura, da Defensoria Pública, do Banco do Brasil, de outras instituições financeiras, do qual nós temos a cobrança dessa disciplina chamada Direito do Consumidor. E como tal, pessoal, nós estamos aqui hoje, no seguinte sentido, de contribuir um pouquinho mais com vocês em relação a esta disciplina. E hoje nós trouxemos um tema, pessoal, neste módulo da nossa aula hoje, para nós dissecarmos o tema. E esse tema, pessoal, que nós vamos dissecar hoje, trabalhar ponto a ponto, é chamado de responsabilidade civil do fornecedor. Por que eu digo isso, pessoal? Responsabilidade civil do fornecedor é um dos temas muito cobrados em prova de OAB. É um dos temas muito cobrados em concursos como magistratura, defensoria pública, Ministério Público e, diga-se de passagem, também quanto aos concursos ofertados por instituições financeiras, da qual no seu conteúdo, na ementa dos temas, nós encontramos lá a figura do direito do consumidor. Então sempre é passível de nós termos questões relacionadas à figura da responsabilidade civil. E como tal, pessoal, nós iremos dar o nosso pontapé inicial para começarmos a falar sobre responsabilidade civil do fornecedor. Começaremos então a analisar o artigo 18 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Por que o artigo 18, professor? Nós estudamos a responsabilidade civil, e eu gosto de falar isso muito para os nossos alunos, o seguinte, que nós estudamos a responsabilidade civil do fornecedor do início para o fim, Por que eu falo isso? Primeiro, porque se nós analisarmos a constituição dos artigos do Código de Defesa do Consumidor, nós teremos artigos anteriores ao 18 que trabalha também com responsabilidade civil. Só que notem, pessoal, que os artigos anteriores ao artigo 18, ele trabalha com uma segunda fase da responsabilidade civil. Então, como eu, professor Silvio, vou trabalhar com vocês a segunda fase sem trabalhar primeiro a primeira fase. Então é um critério de lógica. Eu tenho que dar início pelo começo, Eu tenho que dar esse pontapé inicial da onde inicia-se a responsabilidade. E ela inicia aqui no artigo 18. Então nós vamos estudar um pouquinho o artigo 18, 19 e 20, onde nós temos uma modalidade de responsabilidade civil, e depois estudarmos o artigo 12, 13 e 14, que é uma segunda modalidade, que é uma segunda fase atribuída de responsabilização a este fornecedor. Então, por isso é importante, pessoal, nós notarmos que a responsabilização deste fornecedor, ela pode estar em duas etapas. A primeira, que nós chamamos uma etapa mais tranquila, é uma etapa da qual nós trabalharemos simplesmente com a falha do produto ou serviço. Ou seja, com a falha daquele serviço ofertado a você ou daquele determinado produto que chegou até você e ele não funciona, ele não cumpre com os critérios do qual foi criado. Um celular que não faz ligação, um celular que não liga a tela, um notebook que não funciona nem mesmo conectado na tomada, uma câmera aí que não grava você. Então notem que são produtos que vieram a ser desenvolvidos por grandes marcas, mas eles não estão naquele momento cumprindo a sua função. Isso são falhas, e essas simples, singelas falhas estarão o quê, pessoal? Estabelecidas nesta primeira fase da responsabilidade civil do fornecedor. E para depois nós estudarmos, pessoal, a segunda fase. Por que na segunda fase? Porque ela é mais intensa, porque ela é mais aprofundada, porque ela tem um maior grau de importância. Porque na segunda fase desta responsabilidade civil, eu já não tenho somente a falha do produto, eu não tenho somente a falha do serviço, mas nós teremos, pessoal, em virtude dessa falha acometida a esse determinado produto ou serviço, um dano ocasionado ao consumidor. Então olha que nós vamos ter na segunda fase
a falha do produto em relação à falha deste produto desencadear um dano ao consumidor. Então, a segunda fase nós iremos estudar o que, pessoal? Quando o produto que não cumpre a sua função, de uma forma ou outra, atinge integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então, de um lado, eu tenho a simplicidade da primeira fase, que quando o produto não funciona, quando o produto não cumpre a sua função. Na segunda fase, além do produto não funcionar, ele acaba atingindo o consumidor, certo? Na sua integridade física, saúde ou segurança. Então, eu posso ter um produto que tenha uma simples falha e ele estará o quê, pessoal? Abrangido por esta primeira fase que começa no artigo 18, como nós poderemos ter uma falha ocasionada nesse determinado produto, que em virtude da falha, ela veio atingir a integridade física, saúde e segurança do consumidor. E aí, nós passamos a trabalhar uma segunda fase, né? Então, por isso a gente vai ter aqui, pessoal, esta grande diferenciação entre uma simples falha e entre uma falha que atinge a figura do consumidor. Tanto é que esta segunda fase, esse segundo módulo de responsabilidade civil que nós iremos estudar, aqui nós iremos estar falando dos acidentes de consumo. É isso mesmo. Então eu posso ter uma mera falha e esta mera falha ampliar para um acidente de consumo. E se eu falo em acidente de consumo, eu estou falando o quê? De um consumidor que teve a sua integridade física, saúde ou segurança atingido, tá? Então, é este o primeiro apontamento que eu sempre trago aos meus alunos para que nós consigamos diferenciar estas duas fases da nossa responsabilidade civil. Pois bem, vamos então começar com a nossa primeira fase, onde ela desponta a partir do artigo 18. Então, quando vocês estiverem aí com a Lei 8.078, com o nosso Código de Defesa do Consumidor, eu quero que vocês abram lá no artigo 18 e façam a leitura do nosso caput. Olha o que o artigo 18 nos fala, pessoal, quando começa o seu título lá, da responsabilidade civil por vícios do produto ou serviço. Então olha que interessante, pessoal, que aqui nós já temos uma palavra-chave, porque quando eu falo na primeira fase da responsabilidade civil, nós vamos trabalhar com os vícios. Isso mesmo. A palavra vício, ela é bastante importante. Por quê? Vocês que não são da área jurídica, que podem sentir um pouquinho mais de dificuldade, na realidade, quando eu falo em vício, eu falo o quê, pessoal? Em anomalias identificadas no produto ou serviço oferecido no mercado de consumo. Ou seja, vício é aquele no qual o produto deixa de cumprir a sua função. É aquele no qual o serviço, galera, deixa de cumprir o que ele foi ofertado no mercado. Então, a partir do momento que eu disponibilizo aquele notebook no intuito de você adquiri-lo para navegar na internet e ele não liga a tela, eu tenho, em primeiro momento nesse notebook, um vício. Ou seja, uma anomalia que deixa com que esse notebook, naquele momento, não cumpra a sua função, que é ligar a tela, que é conectar na internet, que é navegar pelas redes sociais, ele não está cumprindo. Então, o primeiro passo que nós deveremos assimilar é este. Lembrar que a responsabilidade civil, ela começa a nossa primeira fase, galera, através do nosso vício, tá? Esses vícios, pessoal, eles são de suma importância. Porque eu falo esses vícios? Por que nós trabalhamos aqui numa forma plural? Primeiro, porque nós vamos ter mais de uma espécie de vício. Então, nós começamos a trabalhar estes vícios através do artigo 18. Mas ele não para somente no artigo 18. Ele dá continuidade no artigo 19 e também no artigo 20. Então, o primeiro passo é estudarmos o artigo 18, 19 e 20. São os 3 artigos hoje que trabalharão com as espécies de vício, tá? Esse vício, quanto à sua natureza, pessoal, ele estará da seguinte forma. Eu vou encontrar os vícios de qualidade, tá? Então podem anotar aí, vícios de qualidade, tá? Como nós teremos também, pessoal, no artigo 19,
os vícios de quantidade, tá? Então eu vou ter tanto os vícios de qualidade, artigo 18 caput, e teremos os vícios de quantidade no artigo 19 caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 20, professor, porque você falou 18, 19 e 20. O nosso artigo 20, pessoal, nós iremos trabalhar com os famosos vícios nos serviços, tá? Então, professor, contratei a prestação de um serviço de banda larga. A banda larga não está ofertando a velocidade discriminada no meu contrato. Há uma falha nessa prestação de serviço? Sim. E sobre a falha na prestação de um serviço, aplicando o nosso Código de Defesa do Consumidor, estarei amparado pelo artigo 20, do qual nós iremos trabalhar quais serão os respaldos, quais serão os direitos atribuídos a este consumidor em virtude da falha desse exemplo, no caso da prestação do serviço de condução da banda larga até a sua residência. Tá? Então, é isso que eu quero fixar. Abriu o caderno de prova, abriu aí o caderninho de prova do seu concurso público, observem sempre essa classificação sobre os vícios. Vícios de quantidade, vícios de qualidade e vícios no serviço. Qualidade, artigo 18. Quantidade, artigo 19. Vícios nos serviços, artigo 20. Ambos da Lei 8.078, me desculpe, do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá. Vamos então, pessoal, de forma bastante enxuta, rápida, objetiva, falarmos da primeira espécie de vício. A primeira responsabilização nessa espécie de vício que será atribuída ao fornecedor. E onde ela se encontra, professor? Artigo 18, caput do CDC. Olha lá o que fala o artigo 18 do nosso CDC. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que lhes diminuam o valor, que, assim como aqueles decorrentes de disparidade, com a indicação constante do recipiente, da embalagem, rotulagem, mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir substituição das partes viciadas. Então notem, pessoal, que numa leitura bastante singela, rápida, objetiva do artigo 18, nós trabalhamos com a primeira espécie de vício. O artigo 18, ele deixa bem claro que alterações identificadas no produto que você está adquirindo, né? Em relação, por exemplo, à divergência quanto à mensagem publicitária que ali está sendo colocada àquele produto. Alterações inerentes às informações da sua embalagem, do seu rótulo. Isso desencadeia, pessoal, um vício de qualidade. Quando você adquire lá o seu detergente, né, no supermercado, e aquela marca deixou de colocar uma das composições daquele detergente, uma substância que era de suma importância estar ali colocada, divulgada, porque aquela substância, quando tida em umas determinadas marcas de detergente, pode ocasionar a você uma alergia. Então notem, pessoal, que ali, em primeiro momento, nós poderíamos observar uma falha, certo? Na divulgação deste produto. Uma falha em relação ao quê? A falta de informação. Então os vícios de qualidade é quando que o produto, pessoal, ele deixa, certo? De cumprir a sua função. Ou seja, quando aquele produto, de alguma forma ou outra, pessoal, ele deixa de ser utilizado em virtude de uma falha, ou ele deixa e não pode vir a ser consumido em virtude da falha identificada. Então o artigo 18 ele é bastante claro nesse sentido. Por isso eu sempre falo aos meus alunos, tomem cuidado, porque o primeiro momento que nós iremos identificar esse vício será no artigo 18, e esse vício terá o respaldo como vício de qualidade. Vício de qualidade são todos aqueles produtos que se encontrem impróprios ou inadequados
para serem utilizados ou para serem consumidos, tá? Então, é uma regra básica, é uma caracterização, é uma conceituação que eu sempre gosto de trazer a todos os meus alunos. Beleza, professor, se nós aqui estamos estudando a primeira espécie de vício, que são os vícios de qualidade, o que o artigo 18 ainda nos traz? Ele deixa bastante claro que nessas falhas existentes, pessoal, identificadas em relação ao produto, nós temos que observar o seguinte: pegadinha da maioria dos nossos concursos. Professor, se nós identificarmos essa falha, se o produto não estiver produzindo a função do qual ele foi criado, se o celular não liga, se o notebook a tela fica apagada, se a câmera não grava, tem um vício de qualidade? Sim, isso é bastante simples, é uma característica bastante direta de ser observada. Ótimo. O que eu faço? Aí é a pergunta dos concursos públicos. Identificar a falha é fácil. Agora eu quero ver qual é o direito atribuído a este consumidor. O que o artigo 18 nos traz como defesa. O que o concurso público pode nos cobrar. Quais seriam as saídas atribuídas a esse consumidor? Primeiro, todas as vezes, galera, que nós falarmos de vícios de qualidade, artigo 18, o consumidor, diga-se, aquela parte mais fraca na relação de consumo, poderá exigir. Então, olha que interessante. O consumidor, galera, ele poderá exigir que aquele vício de qualidade seja sanado em até 30 dias. Olha que interessante, galera, o artigo 18 nos traz. Se eu consigo identificar uma falha no produto, se eu consigo identificar uma das alterações contidas nesse caput do artigo 18, vício de qualidade. Vício de qualidade demonstra-se que, quando identificado, gera um prazo para reparar, para consertar, para sanar aquele determinado problema, tá? E esse prazo, galera, ele será de 30 dias. Mas onde nós vamos encontrar isso, professor? Tá lá no nosso artigo 18, parágrafo 1º e incisos do artigo 18, tá? Então chego no 18, tem o caput, como nós teremos também, né, o nosso parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3. O nosso parágrafo 1º, pessoal, ele deixa bem claro o seguinte, opa, tem uma falhinha aqui. O nosso parágrafo 1º, ele deixa bastante claro o seguinte: caberá ao consumidor exigir que este vício de qualidade seja sanado num prazo máximo de até 30 dias. Então notem, pessoal, que o artigo 18 estabelece que esse vício ele deve ser sanado num prazo máximo de até 30 dias. Lembrando, pessoal, que esses 30 dias aqui atribuídos são 30 dias corridos, tá? Como assim corridos, professor? Não são intercalados, não são 30 dias úteis, tá? 30 dias úteis, lembre-se que é uma contagem estabelecida somente em dias úteis, né? Excluindo sábados, feriados, domingos. Notem que aqui não, nós teremos 30 dias corridos, contados o que, pessoal? Do momento que você comunica a este fornecedor para que ele venha a sanar, a reparar este problema evidenciado junto a este produto. Ótimo então, professor. Nós já assimilamos que o fornecedor ele terá 30 dias para consertar esse produto. Então você que tem essa dúvida hoje, lembre-se, comprou o produto está sobre a garantia, seja ela contratual, seja ela uma garantia legal, que também teremos um módulo sobre esse tema, você pode bater as portas deste fornecedor e exigir que esse produto seja consertado, tá? Qual que é o prazo que eu tenho, professor? 30 dias. Mas esses 30 dias aqui é um prazo atribuído a quem? Ao fornecedor. Mas, professor, e o consumidor? Pessoal, não confunda. O consumidor, a partir do momento que ele bate a porta do fornecedor, o fornecedor terá 30 dias para consertar.
Não estou estabelecendo, não estou aqui induzindo você a erro. Então tome cuidado. O consumidor não tem 30 dias para ir lá bater a porta do fornecedor. Quem tem 30 dias para consertar, para sanar aquele problema, é o fornecedor, tá? Então aí nós vamos estudar em outros módulos os prazos de garantia legal, contratual, estendida. Está amparado por uma dessas garantias, bato a porta do fornecedor, entrego as mãos desse fornecedor e falo, quero consertado. Qual que é o prazo que ele tem? Se o concurso me cobrar 30 dias corridos. Bacana? Então beleza, professor. Olha que interessante e olha uma pegadinha que eu lembrei de um concurso público. Não me lembro agora se foi magistratura, se foi defensoria, que ele falava o seguinte. Professor, comprei o produto está com falhas, produto não funciona. Eu posso levar diretamente à loja e exigir que esse produto seja trocado por outro de imediato? Quem já passou por isso? Quem já observou este exemplo em livros ou que já passou por esta circunstância, certo? No seu dia a dia. Já pararam para pensar? Comprei o celular não funciona. Segundo dia eu volto na loja e falo, loja, o celular não funciona, eu quero que você me dê outro. Pergunta do concurso. Isso pode acontecer? É uma obrigatoriedade do fornecedor fazer a substituição de imediato desse celular? Pegar aquele celular que contém uma falha, que foi demonstrada, e lhe dar outro celular sem falhas, né? Com as mesmas características, qualidade deste primeiro? Não. Galera, isto é uma grande pegadinha. OAB, primeira fase, magistratura, Defensoria Pública, que sai aí, galera, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Nós temos aí a disciplina de Direito do Consumidor. E muitas vezes eu vejo os alunos caírem nesta pegadinha. Por quê? Vícios de qualidade previstas no artigo 18 não lhe dá direito. Primeiro, de troca do produto de imediato. Então, mesmo que o produto tenha falhas, eu não teria o direito, regra, de trocar o produto de imediato. Eu não posso chegar ao lojista, pessoal, e reivindicar que ele me dê outro naquele momento. Não, isto não está previsto em lei. 2. Eu também não posso reivindicar momentaneamente momentaneamente, pessoal, a devolução do valor investido naquele bem. Você chega lá e fala, ó, tem 2 dias que eu comprei celular, não funciona, tá aqui, comprovei para você, tô entregando o celular, me dá o meu dinheiro de volta. Corrigido monetariamente, não posso. Terceiro, posso reivindicar então o abatimento proporcional, professor? Porque eu comprei ele parcelado. Então ele veio com riscado, um singelo trincado, mas ele está funcionando. Mas poxa, eu não quero celular com trincado, mas eu chego na loja, a loja não tem mais aquele modelo. Aí eu poderia então reivindicar um conserto e falar, ó, deixa aqui, mas eu não garanto que nesses 30 dias eu consiga a peça. Chegou lá, galera, nos 30 dias eles não consertaram. Aí você pode então falar, não, eu gosto do celular, eu gosto desse modelo. Como vocês não têm mais esse modelo, faz um abatimento proporcional sobre o que eu ainda tenho que pagar, sobre as parcelas do meu cartão, é uma alternativa sua. Mas isso não pode ser feito de imediato. Então, troca, devolução dos valores e abatimento proporcional sobre o valor pago, galera, não pode ocorrer em regra antes de cumprido os 30 dias dados ao fornecedor, tá? É isso mesmo, galera. Não é eu que estou dizendo isso, não é o professor Silvio Soares, mas é a nossa legislação, tá? Então assim, caiu na prova, leiam com cautela. Falou de troca em imediato, falou de devolução dos valores corrigidos de forma imediata, falou sobre o abatimento proporcional de forma imediata, corram fora. Sai doído dali, certo? Fechem os olhos e vai para outra questão. Por quê? Ela pode induzir a erro. Porque esses 3 procedimentos, eles não poderão acontecer em regra antes de decorrer os nossos 30 dias. Digo nossos 30 dias a quem? Ao fornecedor, tá? Então, o primeiro passo, conduzir esse celular ao fornecedor. Ou quando conduzido ao fornecedor, o fornecedor tem a obrigação de te indicar assistência técnica autorizada. Ele tem esta obrigação, está prevista em lei.
Ah, mas não existe ou não tem o conhecimento da assistência técnica. Aí é ele que vai ter que resolver. Ele vai ter que se virar e consertar o seu produto em até 30 dias. Tá? Agora, se você chegar lá e ele falar para você assim, não, professor Silvio, esse celular possui a sua assistência técnica ali no centro da cidade. Então, por gentileza, está aqui o endereço, está aqui o e-mail, está aqui o telefone, o senhor vai lá e leve o seu produto para conserto. Está correta a loja? Sim. A obrigação da loja não é consertar em primeiro plano. A obrigação da loja é cumprir com o princípio da informação, lhe orientar, estabelecer todos os requisitos necessários para que você possa chegar até a assistência técnica. Chegando à assistência, galera, a assistência não vai te dar outro celular nesse período que o seu estiver consertando. Ela não tem essa obrigação. 2, ela não vai devolver o seu dinheiro de imediato. 3, ela não vai fazer um abatimento proporcional sobre o que você pagou naquele celular, tá? Por quê? Não decorreu os 30 dias. Então, pessoal, parece brincadeira, eu sou repetitivo nesse tema, mas derruba uma grande proporção de candidatos nos concursos. Então não venha com essa balela. Ah, professor, mas eu comprei de uma determinada loja e a loja estabeleceu um prazo de até 7 dias para trocar o produto na loja, 3 dias, 48 horas. Galera, nada impede que a loja atribua este prazo. Mas lembrem-se que aqui o que nós estamos estudando é os procedimentos determinados por lei. E na lei não dá ao fornecedor esta obrigatoriedade de oferecer esses prazos. Se ele lhe ofereceu, não passa de uma mera liberalidade, tá? Se a empresa quer te cativar e oferecer prazo para troca, perfeito, mas ela não está estabelecida em lei. É claro que a partir do momento que o fornecedor anuncia determinada obrigação, ela vincula e vinculada tem que ser cumprida. Mas ela não é obrigatória pela sua natureza. Então eu não preciso oferecer. Se eu não quiser oferecer, se eu não quiser falar nada sobre troca do produto, eu não preciso. Por quê? Por lei, o estabelecimento, o fornecedor terá até 30 dias para sanar, para consertar este bem. Beleza? Tranquilo? Mas professor, se eu estiver lá fazendo o meu concurso, será que existe alguma exceção da qual eu não precise respeitar esses 30 dias? Ou seja, onde eu possa exigir de imediato uma dessas 3 opções, do inciso 1, 2 ou 3, do parágrafo 1º do artigo 18? Sim. Quem estiver do outro lado da telinha e queira anotar, eu gostaria de falar primeiro sobre uma exceção. Quando nós estivermos falando, pessoal, da figura dos produtos essenciais. Isso mesmo, produtos essenciais. Os produtos essenciais, galera, em regra, não temos prazo. Não tendo prazo, aquele problema visualizado neste produto deve ser sanado imediatamente. Professor, se o local não ter a possibilidade de sanar de forma imediata este problema, o que vai acontecer? Você, consumidor, já poderá exigir de forma direta uma das 3 alternativas, do inciso 1, 2 ou 3 do artigo 18, parágrafo 1º. Um exemplo para ficar mais tranquilo a cada um de vocês. Vamos supor que você comprou uma geladeira. Esta geladeira, pessoal, ela será utilizada na sua casa para conservar os seus alimentos, para guardar ali o iogurte do seu filho, né? Então você precisa daquela geladeira. Para você, esta geladeira, neste caso, é considerado um produto essencial. Produtos essenciais, pessoal, são aqueles produtos dos quais, né, existe uma essência, e se nós precisamos ter uma utilização direta sobre o mesmo, né? Ele participa diretamente da nossa subsistência. Então hoje é claro, professor, quem não tem geladeira não sobrevive? Não é isso. Mas a geladeira tem a sua essencialidade na sua casa.
para que você possa conservar a sua carne, para que você possa comer aquela carne por uma diversidade de dias, para que você possa guardar o picolézinho do seu filho, para que você possa guardar o seu iogurte, né? Então, neste caso, a geladeira é considerada um produto essencial. Um grande ponto que a gente discute e é polêmico, que o próprio CDC, ele não traz, né, uma conceituação específica do que seria um produto essencial. Mas nós trazemos essas conceituações, estas bases, inerentes a questões doutrinárias, a posicionamentos que os nossos doutrinadores nos trazem. E essa essencialidade, ela pode ser trazida através de uma geladeira, de um produto que, neste exemplo, é de extrema essencialidade para o consumidor. Então você foi lá, comprou sua geladeira, né, para utilização na sua residência, e essa geladeira, 2 meses depois da sua compra, geladeira 0 km, ela para de funcionar. O motor, né, pessoal, vaso gás ou motor da geladeira para. Você procura o estabelecimento comercial, né, o estabelecimento no qual você adquiriu esse bem, né? Você chega lá então e fala diretamente com a loja. A loja fala: meu senhor, esta geladeira, ela tem que ser deslocada lá à assistência técnica autorizada. Ela pode fazer isso, pessoal? Sim. Então ela fala: ó, vai lá na rua tal, no centro da cidade, onde tem assistência. Você chegando na assistência, galera, qual é a diferença? Geladeira, nesse caso, produto essencial. Aquele problema, ele deve ser sanado de imediato, não precisa esperar. Então leva a geladeira e fala: ó, vou esperar aqui, eu quero a minha geladeira pronta. Por quê? Eu não tenho prazo. A lei não me estabelece prazo quando se tratar de produto essencial. Então conserte ela agora. Se o local, a assistência técnica autorizada, não tiver as peças necessárias ou sobre aquele problema ela não ter a possibilidade de conserto, notem, de imediato você poderá exigir, primeiro, a substituição deste produto por outro de mesma espécie. Então fala assim: meu querido, já que você não pode consertar agora e é um produto essencial, e como a lei traz essa previsão, me dê outra geladeira sem problemas, né? Que não contenham esses vícios de qualidade previstas nessa primeira. Então é uma das exigências que eu posso fazer. 2, substituição, né, pessoal? Desculpe, restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos. Então, se você observar naquele momento que não é mais interessante a substituição do bem, que às vezes você não tenha mais confiança naquela marca, naquela espécie, modelo de geladeira, nada impede, a escolha é sua de exigir a devolução dos valores. A devolução desses valores, pessoal, lembrem-se sempre, elas devem ser feitas corrigidas monetariamente. E não impede, não retira o direito a vocês de postularem posteriormente em juízo toda e qualquer perda e dano inerente àquele vício de qualidade, tá? Então notem, pessoal, nós poderemos postular e pedir essas reparações sem problema algum, porque é uma previsão já estabelecida no nosso inciso 2, parágrafo 1º do artigo 18. Professor, não quero a substituição do produto, não quero a restituição imediata dos valores, mas eu quero o abatimento proporcional do preço, sem problema algum. Foi igual eu trouxe o exemplo do celular. Às vezes, pessoal, foi identificado aquele trincado ou amassado na lateral do celular, mas o celular está funcionando, você está navegando, mas pessoal, aquilo ali é uma avaria, aquilo ali é uma espécie de vício de qualidade. Poxa, eu comprei o aparelho novo, ele já veio trincado, ele já veio amassado, ele já veio riscado, então eu vou bater as portas do fornecedor. Chegando lá, o fornecedor fala: querido, eu não tenho mais esse modelo, querido, o que eu posso fazer por você? Como você gosta muito desse modelo, você se adaptou a esse modelo e não está sendo mais fabricado, eu posso substituir por outro de mesma espécie. Porque a lei não fala, pessoal, que tem que ser idêntico, mas ele pode ter as mesmas qualidades, as mesmas espécies, pode até ser um pouco mais qualificado, com maiores características que aquele, mas aquele que você queria já não fabrica mais. Então, se eu não tiver essa oportunidade, eu posso pedir meu dinheiro de volta. Se eu não quiser o meu dinheiro de volta, o que eu posso fazer? Cara, já que eu não posso pegar outro igual esse, ainda está cumprindo as suas funções, mesmo estando amassado e riscado, eu vou pedir para que haja um abatimento proporcional sobre o valor que eu paguei. Então, atribui aí uma diferença sobre esta avaria
Vamos supor que eu paguei R$1.000. Então tire aí R$300 para mim, devolva R$300 do valor que eu paguei e tudo fica resolvido. Posso fazer isso, professor? Posso. Por isso nós falamos de abatimento proporcional. Quem escolhe é você, consumidor. Quem determina é você, consumidor. Notem que isso também já foi pegadinha em concurso. Não é o fornecedor que designa se ele vai substituir, se ele vai restituir ou se ele vai produzir o abatimento proporcional. Quem vai escolher sempre é o consumidor, tá? Regra, aguardar os 30 dias. Exceção para não aguardar os 30 dias, uma delas é quando nós falarmos o que, pessoal? De produtos essenciais, tá? 2. Também não cumprimos prazo, não precisamos aguardar os nossos 30 dias, galera. Sempre que falarmos de serviços, tá? Todas as vezes que nós falarmos sobre vícios na prestação dos serviços, lembrem-se, galera, não tem prazo. Eu posso exigir, certo? Que esses vícios sejam sanados de forma imediata. 3. Vícios de quantidade. O artigo 19 também não me traz prazos. Então notem, todas as vezes que nós identificarmos um vício de quantidade, não teremos prazo. Eu posso exigir que aquele vício de quantidade seja sanado de forma imediata. Então notem, olha as diferenças que nós temos, galera, e isso pode ser pegadinha no seu concurso. Os vícios de qualidade, galera, qual que é o prazo regra que eu tenho que esperar? 30 dias, né? Depois eu tenho o que, pessoal? Os vícios, né, de quantidade. Vícios de quantidade, galera, não tem prazo, né? Então, vício de quantidade não tem prazo. Posso exigir, certo, que o vício seja sanado de imediato. E vícios no serviço também não temos prazo. Então, o que eu quero que vocês guardem aqui, pessoal? Os 30 dias, regra, é trabalhados nos vícios de qualidade, não nos vícios de quantidade, não nos vícios sobre os serviços prestados, tá? Aqui nós estamos trabalhando com o artigo 18, aqui falaremos do artigo 19 e aqui falaremos do artigo 20, ambos artigos do nosso Código de Defesa do Consumidor. Viu como que se torna mais fácil, pessoal, a partir do momento que a gente começa a esmiuçar o tema, buscar esses pontos polêmicos para evitar que você erre uma questão como essa junto à sua prova da OAB? Então peço que vocês fiquem atentos, né? Fiquem bastante ariscos a pequenas características como estas, tá? Então, voltando a dizer, artigo 18, vício de qualidade, lembre-se, 30 dias, não sanando, eu posso pedir substituição do produto, eu posso pedir restituição dos valores ou eu posso pedir um abatimento proporcional. Se estamos falando do vício de quantidade, lembre-se, não tem prazo, posso exigir que o vício seja sanado de imediato. Se estamos falando de vício no serviço, lembre-se, não tem prazo, posso exigir que o vício seja sanado de imediato. Se a prova lhe perguntar sobre produtos essenciais, também cai na regra do preto. Ou seja, em relação ao vício de quantidade ou em relação ao vício no serviço, produtos essenciais também não temos prazo. Ou seja, aquele vício tem que ser sanado de imediato. Eu falo isso porque agora me veio à cabeça uma questão que foi cobrada, galera, em uma prova do exame de ordem, né? Então, como a gente trabalha aqui de forma ampla, eu achei interessante essa questão na época, porque ela relatou o seguinte fato: fulano X comprou um aparelho de inalação. Esses aparelhos de inalação que as pessoas muitas vezes que têm asma acabam utilizando, né? Pela falta de ar e tal, para a utilização da limpeza dos canais aqui da narina. Então o pessoal usa, né, muitas vezes esse aparelho de inalação. E muitas vezes tem pessoas que necessitam, eles utilizam diariamente o aparelho de inalação. Então fulano X comprou para sua irmã o aparelho de inalação porque ela tem sérios problemas respiratórios. E a questão deixou bem clara isso.
2 dias depois da utilização do produto, o produto para de funcionar. Olha aí, vício de quê? Vício de qualidade. O produto está impróprio para ser utilizado, está impróprio para ser consumido naquele momento. Perfeito. Aí pergunto, qual seria o prazo para ser sanado este vício de qualidade? Tá lá, a questão estava bem clara. Aí o aluno parou e pensou, primeiro, eu tenho que identificar, professor, como funcionam esses prazos. O aluno que estava afiado na disciplina já lembrou de plano vermelhinho. Falou, professor, primeira fase dos vícios é vício de qualidade. E vício de qualidade tem que aguardar 30 dias, né? Então você já de plano fala, pô, tá lá na alternativa A, professor. Essa eu não vou perder, porque eu terei, né, que ir lá no estabelecimento, o estabelecimento terá até 30 dias para consertar o aparelho de inalação. Quem marcou essa alternativa acertou? Não acertou. Ah, peraí, professor, então agora o senhor me deixou perdido. Lembra da exceção? O aparelho de inalação, em relação ao caso contado aqui, galera, em relação ao exemplo, ele deixou de ser um singelo e simples aparelho, mas ele tornou-se o quê? Um produto essencial. Então a questão deixou isso bastante claro, que era um produto de grande essencialidade. Necessitava essa pessoa que possuía problemas respiratórios de utilização diária desse aparelho. Então não era um aparelho que ali você utilizava quando o tempo estava mais seco, ou quando dava um pouquinho de dor de cabeça, que seu nariz entupia e você estava resfriado. Não, a pessoa necessitava daquilo para a sua sobrevivência. Então notem que aí diverge. E aí a questão deixou bem claro que aquele produto era essencial. E produtos essenciais, pessoal, caem na segunda fase, na segunda regrinha que acabamos de estudar, onde não temos prazo. Tá? Então, a resposta, o gabarito dessa questão era que poderia a irmã desta pessoa doente reivindicar, certo? Que o produto fosse consertado imediatamente, sob pena de exigir ou a troca do produto por outro de mesma espécie, ou a devolução dos valores investidos, ou o abatimento proporcional. Bacana, galera? Então, esta é a primeira situação que nós aqui observamos no artigo 18, junto ao nosso parágrafo 1º, trabalhando um pouquinho já com estas excepcionalidades. Para-se aí, professor, o artigo 18? Não. O artigo 18 ainda tem algumas complementações, né, pessoal, no decorrer dos seus parágrafos. Como, por exemplo, ainda falamos o seguinte: antes de qualquer coisa, o fornecedor tem prazo de 30 dias para assinar o vício. Este prazo pode ser convencionado entre as partes, que será de no mínimo 7 dias e no máximo 180 dias. Está lá no parágrafo 2º do artigo 18 do nosso Código de Defesa do Consumidor. O que é isso, professor? Olha que interessante. Se a questão no seu concurso público lhe perguntar qual é o prazo em regra nos vícios de qualidade, 30 dias. Mas se houver uma convenção entre as partes, se as partes chegarem a um consenso, digo, fornecedor e consumidor, este prazo, pessoal, ele poderá ser alterado. Então, o prazo de 30 dias, que é regra, parágrafo 1º, ele pode ser alterado pelos prazos do parágrafo 2º, desde que convencionado entre as partes. Partes, fornecedor, consumidor, sentaram e chegaram a um consenso, eles podem alterar esse prazo. Prazo alterado, ele pode ser diminuído de 30 dias para no mínimo 7 ou de 30 dias para no máximo, pessoal, 180. Então, mínimo 7, máximo 180 dias. Isso pode acontecer, sabe em que circunstâncias? Às vezes você está com o seu veículo, você comprou um veículo 0 km, andou com esse veículo 2 meses e ele apareceu um problema, né? Você levou ao estabelecimento, à concessionária, e a concessionária já deixou bem claro para vocês. Falou, professor Silvio, a sua BMW vai ser consertada por nós. Nós teremos o prazer, porque a BMW do senhor está na garantia, mas
já estarei trazendo um documento no qual eu quero que o senhor assine para demonstrar a nossa boa-fé e para que o senhor tenha ciência que eu não consigo entregar esse carro seu consertado em 30 dias. Eu preciso de no mínimo 120 dias, no mínimo 90 dias para consertá-lo. Por quê? A peça vem da Alemanha e é demorado. O senhor sabe que peças que vêm de fora do Brasil demoram para chegar aqui. Então o professor Silvio gosta muito do atendimento do local, gosta muito do gerente, sempre é muito bem recepcionado. Tanto é que a gente fala assim, ó, por mera liberalidade nossa, nós vamos ceder o nosso carro aqui, test drive, para o senhor ficar com ele por esse período que o carro do senhor estiver aqui. Você fala, pô, que legal, né, cara? Por que eu vou discutir com uma empresa dessa? Então senta os dois, assinam esse termo, o documento, demonstrando que a empresa está de boa fé e que a empresa está te comunicando que o prazo será maior que 30 dias. Então lá vocês pactuaram em 60 dias. Posso fazer isso? Posso. Desde que haja o quê, pessoal? Uma convenção, um acordo estabelecido entre as partes. Lembrando que o parágrafo 2º já nos traz mínimo redução para 7 dias ou majoração para no máximo 180 dias. Bacana? Então, se nós tivermos alguma questão na prova, eu peço que vocês tenham essa atenção. Lembrando que existe regra, mas também cabe exceções desde que haja uma pactuação entre as partes, tendo tanto a diminuição dos 30 dias quanto a sua majoração atingindo até 180 dias. Lembrando também, galera, que os prazos aqui convencionados por lei, exatamente no artigo 18, parágrafo 2º, eles são em dias. Então, sempre que o concurso público lhe cobrar, lembre-se que são 180 dias. Lembre-se que aqui nós não falamos em 6 meses. Então, o que ocorre? Pode acontecer de, em casos, termos 180 dias que podem não equivaler a 6 meses, né? Se pegar computados janeiro e fevereiro, né, e seguintes, notem que fevereiro podem ter uma redução nesse prazo. Então, às vezes, 6 meses podem não computar 180 dias. Então, esta pode ser uma pegadinha também no seu concurso. Então, aqui, os prazos do CDC não são trabalhados em meses e sempre serão trabalhados em dias, tá? Então, tomem cuidado com esta pegadinha também. Tá? Então aqui nós já trouxemos a observância do parágrafo 2º, trazendo já a circunstância tanto de diminuição quanto de majoração deste prazo. Parágrafo 5º, outro ponto importantíssimo que nós temos também. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente o seu produtor. Galera, primeiro ponto, então, nós falamos do produto essencial. Produto essencial não tem prazo. Aqui o parágrafo 5º, do próprio artigo 18, ele fala da figura do produto in natura. O que seria este produto in natura, professor Silvio? Produtos in natura são produtos naturais. Ou seja, posso trazer aqui o exemplo de um alface. O alface é um exemplo de produto in natura, né? Então, quando o alface ele está disponível, ele tem a durabilidade somente de alguns dias, na verdade. Posteriormente, esses dias, o pessoal, ele murcha, né? Ele desidrata e tem que ser jogado fora, né? Ele já perde, né, a possibilidade de ser consumido pelo ser humano. Ele estraga. Então, produtos in natura são produtos naturais. E o interessante, pessoal, é também aqui frisar que quando falarmos de produtos in natura, é outra espécie, é outra exceção à regra. Produtos in natura não tem prazo. Quando nós identificarmos um vício de qualidade em um produto in natura, ele deve ser sanado momentaneamente. Até porque, galera, olha o exemplo do alface. Vício de qualidade, você comprou o alface estava cheio de larva, estava sujo, cheio de terra. Você voltou ao supermercado, chamou o gerente. Imagine você, gerente, estou devolvendo esse alface porque o alface possui um vício de qualidade. Ele está nesse momento impróprio para ser utilizado ou consumido. Aí o gerente responde, fique tranquilo, você está no seu direito. Me entregue esse alface, eu vou sanar este problema no alface e num prazo de até 30 dias o senhor vem buscar o alface.
Não tem como, galera, porque ele é um produto natural. Então, por isso, quando falarmos de produtos in natura, esqueça prazo. Ou seja, no caso do exemplo do alface, este vício tem que ser sanado naquele momento. Então ele olha o alface cheio de larva, cheio de terra, o que a gente vai fazer? Ele fala, gente, não tem como consertar o alface. Então ele pode, né, pessoal, descartar esse alface, pegar um outro alface que não tenha vícios de qualidade e entregar ele àquele consumidor, tá? Então é sempre importante frisarmos que vícios, né, pessoal, sobre os produtos in natura não cabe a aplicação dos famosos 30 dias. Ou seja, tem que ser sanado de imediato. E aqui ele vai um pouquinho mais aprofundado no parágrafo 5º, que ele fala assim, ó, no caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor, fornecedor imediato. O que ele quer dizer? Quem que é o fornecedor imediato? O supermercado. Nesse caso do alface, galera, quem que está vendendo para você o alface? É o supermercado. Então a regra é que eu possa buscar a responsabilidade do supermercado, que é o fornecedor imediato, sobre aquele pacotinho de alface que lá eu comprei. Só que aqui ele traz uma vírgula, exceto quando identificado claramente o seu produtor. Então, se eu chegar ao supermercado, galera, pegar a sacolinha do alface e essa sacolinha trazer todas as características, todas as informações de quem produziu aquele alface. Está lá, né? Produção de alfaces, árvore grande, localizada no centro-sul de Cuiabá, Mato Grosso, telefone tal, e-mail tal, CNPJ tal. Então, quer dizer, ele traz todas as informações do produtor, né? Aquele que plantou, aquele que colheu este alface. Então, notem, regra e responsabilidade atribuída ao fornecedor imediato, salvo quando nós tivermos a identificação, galera, clara do seu produtor, tá? Então é sempre bom nós observarmos esta circunstância quando se tratar do bendito produto in natura. Então, produtos naturais, vou ao fornecedor imediato, salvo, exceto quando nós temos uma identificação clara, direta e objetiva do seu produtor. Então, muitas vezes acontece o quê? De pequenos supermercados, pessoal, comprar diariamente ou semanalmente alfaces, né, de um produtor. Então, esse produtor vai lá com o seu carrinho, com a sua Kombi, toda semana e leva lá 30 pés de alface, né, para este supermercado. O cara paga e vai embora. Então já acostumou, né? Já tem esse costume, toda semana ele vai lá, pega, leva sacolinhas, pega o dinheiro e vai embora. Só que ele não tem contato maior com este produtor. Ele simplesmente sabe que ele chama Paulo e o telefone dele é tal, mas ele não tem outros contatos, ele não tem informação. Se o Paulo some amanhã ou depois, se de alguma forma exista alguma falha em relação a esse alface com larva, alface todo furado com terra, alface de uma cor diferente, alface com algum produto que possa trazer problemas ao consumidor, e aí, quem que vai responder? Fornecedor imediato. Se eu não consigo identificar quem que é o Paulo. Então é sempre bom, galera, nós termos toda esta relação inerente aos nossos fornecedores. Então eu posso ser um fornecedor que contrata outros fornecedores para que ele ceda a mim determinados produtos para que esses produtos cheguem ao consumidor final. Então tenha todas essas características, todos os contatos, para que em casos como esse eu possa me eximir de responsabilidade. Ou no mínimo, pessoal, chamar este produtor para que ele venha a ser responsabilizado, né, em conjunto com o supermercado sobre danos que possam vir a ocorrer à figura deste consumidor. Outro ponto também, pessoal, que eu gosto de deixar bastante claro a vocês no artigo 18 é o seguinte, que também já foi questão de concurso. Então, como a gente tem uma leitura muito grandiosa de questões de concurso, eu sempre lembro, me bate aquele raio, e eu já vi essa questão, não me lembro agora qual concurso que foi, que fala o seguinte no artigo 18. Vamos supor que você reivindique a troca do seu produto porque passou os 30 dias e não consertado. Direito seu, artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1. Beleza, professor. Só que chegando lá, você fala assim, moço, como passou os 30 dias e o senhor não consertou, eu tenho 3 escolhas e a que eu quero é a substituição do produto por outro de mesma espécie. O gerente olha para você e fala, deixa eu ver aqui só a ordem de serviço.
poxa, passou mesmo os 30 dias e a assistência técnica não conseguiu consertar. Nem vamos falar o problema que foi, né? E por que não consertou. Mas não cumpriu o prazo. A gente fala, poxa, o senhor está em todo o direito. Então, o senhor quer outro produto da mesma espécie? Quer. Quando o gerente acessa o sistema, ele observa que aquele celular, aquele modelo que o professor Silvio comprou, já não fabrica mais, ele não tem mais em estoque, porque ele foi substituído por um modelo novo. Aí eu lhe pergunto, se esse modelo novo de celular for mais caro que o professor Silvio comprou, quando ele exige a substituição do produto, ele é obrigado a pagar a diferença? Cara, essa pergunta é básica e muitas vezes eu vejo alunos caírem nesta pegadinha. O artigo 18, infelizmente, estabelece que o fornecedor pode sim exigir o pagamento da diferença. Ah, professor, mas isso é injusto. Calma lá. Por isso, o nosso legislador nos trouxe 3 opções. Se você não quer, galera, pegar outro produto mais caro e pagar a diferença, exija ou a devolução do dinheiro pago corrigido monetariamente ou um abatimento proporcional, se for o caso. Tá? Então, por isso, o legislador nos trouxe mais de uma opção e nós sempre deveremos escolher aquela opção que menos nos trouxer prejuízo ou a opção que não nos trouxer prejuízo em virtude da falha daquele determinado produto, tá? E o inverso também é verídico. Se vocês optarem pela troca do produto por outro de valor inferior ao seu, também o estabelecimento é obrigado a lhe pagar a diferença, ou seja, a lhe devolver a diferença por ali estar levando um produto de valor inferior ao seu, tá? Então isto é importante. Tomem muito cuidado para que vocês não caiam nessas espécies de pegadinha. E aqui sempre frisem que os vícios de qualidade serão qualquer espécie de alteração advinda no seu produto que torne esse produto impróprio ou inadequado para ser utilizado ou consumido. Então, uma geladeira que chegue à sua casa, que esteja com amassado na porta, que esteja com riscado na lateral, isto também é uma espécie de vício de qualidade. Mas, professor, o riscado na porta não impede que ela produza uma das funções essenciais dela, que é o quê? Gelar o produto. Mas notem, pessoal, que eu comprei um produto novo, e esse produto novo ele tem que vir sem detalhes, né? Então, essas anomalias contidas como um risco, como um amassado, eles também estão previstos como formas, como circunstâncias hoje caracterizadas como vícios de qualidade também, tá? Então, essas avarias estabelecidas junto ao produto também estão identificadas junto ao artigo 18, contidas como uma espécie de vício de qualidade. Tendo vício de qualidade, aplica-se todos os procedimentos inerentes aos prazos, substituições, devoluções de valores ou abatimentos proporcionais, conforme se destaca junto ao nosso artigo 18, tá? Então, este ponto é importante. Temos que frisar todas essas cautelas, galera, para evitarmos qualquer tipo, né, de problema no dia do nosso concurso, né? No dia que nós estivermos lá a fim de gabaritar as questões de direito do consumidor. Então aqui, pessoal, trabalhamos o que? Singelamente a primeira parte dos vícios de qualidade. Então ainda manteremos essa primeira parte, mas agora falando um pouquinho do artigo 19, que é os vícios de quantidade nos produtos. E o que fala, pessoal, o nosso artigo 19? Olha lá que interessante, né? O artigo 19 fala o seguinte: os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem, de mensagens publicitárias, podendo o consumidor
exigir alternativamente a sua escolha: abatimento proporcional sobre o preço, complementação do peso ou medida, substituição do produto por outro de mesma espécie ou restituição imediata da quantia paga. Galera, olha que interessante. Nós já começamos a estudar com vocês neste módulo de hoje, onde estamos falando sobre as espécies de vício, que é a primeira fase da responsabilidade civil do fornecedor, onde os vícios de quantidade previstos no artigo 19 não têm prazos. Então, vício de quantidade, galera, quando identificado, eles devem ser exigidos de forma imediata, conforme previsão do artigo 19. Então, o que é um vício de quantidade? Vícios de quantidade é quando o produto, ele, pessoal, está descumprindo com o peso, medida ou unidade indicado na sua embalagem. Isso quase não acontece no Brasil, né? Aquele frango que você pega ali com 1 quilo, a hora que você chega na sua casa, que você descongela, ele cai para 500 gramas e fala assim: poxa, professor, meio quilo de gelo, perfeito. Nós sabemos, né, pessoal, que existe uma fé, muitas vezes, de grandes empreendimentos, de grandes empresas. Ele vai lá, embala o frango e injeta água no frango, porque quando aquela água torna-se uma substância sólida, transforma-se em gelo, ela aumenta o peso do produto. E aumentando o preço, aumenta o valor, né? Então isso é uma forma de ludibriar, é uma forma de induzimento a erro ao consumidor, porque o consumidor acredita que está levando ali o frango de 1 quilo, sendo que na realidade ele pesa 500 gramas. É um exemplo de vício de quantidade? Sim, porque há uma alteração inerente ao seu peso. Então, peso, medida, unidade, alteradas em relação ao produto, identifica uma espécie de vício de quantidade. Bacana? Então notem, aquela bolacha muitas vezes que identifica, né? Número de 6 unidades de bolacha no pacote. A hora que você abre, tem só 5. É um vício de quantidade? Sim. Né? Outro exemplo também muito clássico. Quem já teve a oportunidade, galera, de medir a metragem, o tamanho do seu papel higiênico, né? Quem já teve a oportunidade de fazer isso? Silvio, né? E eu acho que muitos de vocês do outro lado da tela podem fazer isso um dia que vocês estiverem mais tranquilos. Peguem um rolo de papel higiênico e observe se ele traz a metragem conforme está discriminada na embalagem. A maioria das vezes não. Tanto é que nós tivemos reportagens, né, pessoal, transmitidas por jornais a nível nacional, falando, né, da análise, da pesquisa feita pelo Inmetro, onde várias marcas não traziam, né, pessoal, aquela metragem discriminada. Então fala, professor, mas qual vai ser a diferença 10 metros a menos? Se você calcula 1 metro por limpada, são 10 limpadas a menos. Verdade, né? Você está pagando por aqueles 10 metros que não estão contidos no rolo de papel higiênico. Então, galera, você está pagando por uma coisa que você não tem. Isto é uma prática abusiva, isto é um crime contra as relações de consumo. Então, nós temos que exigir deste fornecedor. Então, nós temos isso em papéis higiênicos, nós temos isso em salgadinhos. Quantas vezes você não pega aqueles salgadinhos, aquelas embalagens, elas estão gigantescas, mas quando você abre ela, galera, você olha lá no fundo, mais da metade não tem salgadinho. Tá o quê? Vazia. E às vezes ele não tem aquele peso que está discriminado na embalagem, ele não tem a quantidade que ali está discriminada na embalagem. Isso é vício de quantidade, tá? E sempre que identificada, você pode exigir que esse vício seja sanado de imediato, não precisando aguardar aqueles 30 dias que nós já estudamos na primeira espécie de vício, que são os vícios de qualidade, tá? Quantidade não tem prazo, pode ser exigido de forma imediata. Beleza? Então notem, quais são as alternativas que eu tenho, professor? Abatimento proporcional, complementação do peso ou medida, substituição do produto por outro de mesma espécie ou restituição imediata dos valores pagos corrigidos monetariamente. A nível de conhecimento de decoreba para o concurso, qual que é a diferença nas hipóteses e escolhas que eu tenho do vício de qualidade para o vício de
quantidade, professor? Notem que as escolhas são as mesmas. A diferença é que nos vícios de quantidade, galera, eu tenho uma alternativa a mais. Então, tanto na qualidade quanto nos vícios de quantidade, eu tenho abatimento, eu tenho substituição do produto por outro de mesma espécie e eu tenho restituição. A diferença é que no vício de quantidade, previsto no artigo 19, eu cumulo mais uma alternativa, mais uma escolha que é dada ao consumidor, que é a complementação do peso, medida ou unidade. Então eu posso, se eu não quero a troca, se eu não quero, pessoal, a substituição do produto, se eu não quero a restituição dos valores, o que eu posso chegar e fazer? Moço, está faltando 10 metros no meu papel higiênico. Então o senhor me entregue esses 10 metros faltantes, está tudo resolvido. Professor, cheguei lá, o meu frango está me pesando 1 quilo. Fui, descongelei, está pesando 500 gramas. Vício de quantidade. Cheguei lá, eu quero as outras 500 gramas de frango. Ele pode pegar um outro frango lá, com mais 500 gramas e lhe entregar? Sem problema algum. Por quê? Ele estará complementando peso, medida ou unidade faltante naquele bem. Então, a nível de decoreba, de assimilação, lembrem-se, tanto na qualidade quanto nos vícios de quantidade, nós temos a mesma estratégia de escolhas. A diferença é que na quantidade eu tenho uma escolha a mais, que é a circunstância de complementação do peso, medida ou unidade. Beleza, galera? O que mais nós temos aqui no artigo 19? Ele fala ainda o seguinte, parágrafo 1º, aplica-se a esse artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. O que o parágrafo 4º do artigo anterior, que é o artigo 18, nos fala? Pessoal, aquela mesma sistêmica. No caso de substituição desse produto por um produto de valor superior, eu sou obrigado a pagar a diferença. No caso de substituição desse produto por um produto de valor inferior, a loja, o estabelecimento, o fornecedor é obrigado a me devolver a diferença sobre o valor desse produto. Então, é a leitura que nós temos e nós já estudamos do parágrafo 4º do artigo anterior, que é o nosso artigo 18. Parágrafo 2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Galera, olha que interessante essa característica. E essa característica, para quem está estudando para o exame da OAB, nós já tivemos essa cobrança desta questão em primeira fase. E lá falava o seguinte: o fulano de tal chegou ao estabelecimento comercial e adquiriu um pacote lá, se não me engano, acho que era de arroz. Ele foi lá, pegou o arroz foi pesado, deu lá 1 quilo. Amarrou o arroz, pagou pelo arroz e foi embora. Beleza, professor. No outro dia, ele foi lá novamente e comprou mais arroz. Pesaram o arroz e ele, numa visão ali, observou que aquele mesmo 1 quilo, o pacote veio mais leve. E parece que o pacote veio menor. Falou, gente, tem alguma coisa errada. Será que ontem eu levei peso a mais? Ou será que hoje estou levando peso a menos? Aí a pessoa olhou, verificou, falou, gente, eu vou voltar lá de novo. Terceiro dia, ele chegou lá, pegou um pacote de produto fechado, aqueles que já vem embalagem fechada do fabricante. Foi lá e pegou um pacote de arroz fechado, fabricante tal, de 1 quilo, e foi lá na máquina e pesou. Pum! A máquina somente demonstrou que aquele pacote de 1 quilo tinha 700 gramas. Então o que foi identificado? Que a balança, o instrumento utilizado, pessoal, de peso daquele estabelecimento estava com uma falha. E quem se responsabiliza por essa falha, galera, é o fornecedor imediato. Então notem que nesse caso eu não teria como, pessoal, acionar o produtor.
Como assim? Eu não tenho como, professor, medir ou pesar o produto ali no local e se houver uma falha nesse peso, eu acionar o produtor do arroz. Não tem como. Por quê? Quem está pesando, galera, é o local, é o fornecedor imediato. Então é ele que terá a responsabilidade por não manter a sua balança, nesse caso, com toda a aferição oficial. É uma obrigatoriedade dele e ele responde por tal circunstância. Então eu só peço que vocês tomem muito cuidado, que na época quando caiu essa questão ela era bem capciosa, porque falava que o local vendia produtos a peso e vendia produtos já devidamente embalados pelo seu fabricante. Tá? Então uma coisa, pessoal, eu comprar esse produto que já vem embalado do fabricante discriminando determinado peso. Outra coisa é eu comprar um produto lá daquele fabricante, mas que ele vem em tonel. E ali eu pego e faço a medida, o peso desse produto através da minha balança. Então o problema está na minha balança. Então por isso, já deixamos claro no parágrafo 2º do artigo 19 que quem vai ser responsabilizado por este vício de quantidade em relação a esse exemplo é o fornecedor imediato. É o que? O dono daquele comércio que não aferiu a sua balança segundo as regras, o que, pessoal? E padrões oficiais atribuídos sobre aquele bem que é a balança que conduz o peso dos produtos ali vendidos. Bacana? Então bem tranquilo, só para que a gente tenha essa orientação e deixe bastante claro a vocês. E por fim, galera, para a gente fechar com chave de ouro hoje o nosso módulo, falaremos um pouquinho da última espécie de vício. Lembra que eu falei para vocês que nós teríamos o vício de qualidade, os vícios de quantidade e, por último, os vícios no serviço previstos no nosso artigo 20 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, o que traz o artigo 20? Olha lá. O fornecedor de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes nas ofertas ou mensagens publicitárias, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Então olha que interessante, vícios na prestação de serviço é quando aquele serviço feito, galera, ele não cumpre, certo? Com os detalhes do qual ele foi oferecido. Lembra-se da banda larga? Eu contratei a banda larga porque ela me oferece uma taxa mínima de condução de velocidade de 10 megas. Mas, professor, não está chegando nem 1 mega em casa. Está prevista essa quantidade mínima. Vício na prestação do serviço. Não foi 1 mega que eu comprei, foi no mínimo 10, conforme a previsão do contrato. Nem estou trabalhando com velocidade máxima. Estou aqui analisando a velocidade mínima determinada pelo contrato que não está atingindo. Então, vício na prestação do serviço. Falha, não está cumprindo com o que foi determinado. Ou seja, eu tive uma determinada mensagem publicitária, uma determinada oferta que não está sendo cumprida. O que eu posso exigir, professor? Primeiro, que vícios no serviço não tem prazo. Tá aqui, galera. Em nenhum momento ele fala em 30 dias. Vício no serviço, como os vícios de quantidade, deve ser exigido de imediato. Primeiro, o que eu posso exigir, pessoal? A reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível. Então, galera, posso ligar lá no operador e falar assim, por favor, mande um técnico aqui e venha consertar de imediato a minha banda larga. Dá uma olhada lá se o cabeamento não foi passado de forma indevida, se a caixinha lá onde transmite os dados para minha casa não está mal configurada, porque a velocidade mínima necessária não está chegando aqui. Então vocês não estão cumprindo com a oferta que foi conduzida a mim, tá? Então sem problema algum, quando cabível, posso exigir através daquele serviço prestado a sua reexecução. Então, muitas vezes eu posso trabalhar com outras espécies de serviço também, galera. Exemplo, às vezes pode acontecer eu ter contratado um profissional para construir um muro na frente da minha casa. É um serviço prestado. O cara foi lá, levantou o muro, o mestre de obras, só que ele esqueceu de fazer a amarração do muro.
né? E muro que não tem amarração, tendência a cair. Deu um vento, o muro caiu. Mas não foi pela circunstância do vento, pelo um caso fortuito de força maior. Não foi uma mega ventania que deu. Bateu um singelo vento, o muro caiu. Porque ele não tinha as amarrações, né, pessoal? Ele não tinha ferragens, que é uma coisa básica. Por quê? Porque aquela pessoa não estava devidamente preparada para fazer o muro, mas ela ofertou aquele serviço, ela veio de forma, né, pessoal, de má fé, alegar que ela tinha todo aquele conhecimento e aquela capacitação para fazê-lo, e não tinha. O que eu posso exigir? Eu posso exigir que seja ali, professor, reconstruído o muro? Sim. Se for cabível, se for da sua vontade, nada impede que você possa exigir deste que aquele muro seja o que, pessoal? Reconstruído. E quando eu falo em reconstrução aqui, galera, ela é total. Ah, mas eu vou precisar de tijolo. Ah, eu vou precisar de areia. Problema é de quem construiu. Quando aqui a lei fala em reconstrução, pessoal, é na sua integralidade. O que esta pessoa ali vai utilizar, problema é dele, tá? Problema é de quem você contratou e não seu. Então, reconstrução é na sua totalidade, independente do que ele vai precisar utilizar. Eu não vou ter gasto nenhum, eu não vou comprar nenhum tipo de material para que haja a reconstrução daquele serviço. Lembrando sempre que ele deve ser de imediato, não respeitamos os 30 dias lá do artigo 18, tá? Então, novamente, eu trago esta dica. 2. Não quero a reexecução. O que eu posso fazer, professor? Eu posso exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos. Professor, não quero reexecução, sabe por quê? Porque eu não confio mais naquele mestre de obras, tá? Então eu não vou pedir para ele construir esse muro de novo, porque lá vai que ele cai e cai na cabeça de alguém. Então, beleza, sento com ele e falo, mestre de obras, já que aconteceu esse problema e foi identificado que foi um vício na prestação do seu serviço, devolvo o meu dinheiro, né? Só que aqui quando a gente fala de restituição, pessoal, não é só o que você pagou para o pedreiro. O pedreiro vai ter que te restituir integralmente. Quando eu falo integralmente, é de tudo que você gastou para fazer aquele muro. Porque senão ficaria fácil, né? Ele devolver só o que você pagou para ele de prestação de serviço. Não, ele vai ter que te pagar também os materiais que ali você utilizou. Porque senão você sai no prejuízo. E a lei não foi criada para lhe dar prejuízo. Ah, mas é prejuízo do fornecedor? Não, galera. Ele só está levando prejuízo porque ele não executou de forma devida o serviço do qual ele foi contratado. Porque também iremos estudar em outros módulos que se ali houver um caso fortuito de força maior ou uma culpa exclusiva do consumidor, isso pode isentar o fornecedor de reparar determinado dano, tá? E não é isso que nós estamos estudando aqui. Nós estamos deixando bem claro que é um vício que foi identificado na prestação de serviço, uma falha que foi produzida por ele. Então, ele é integralmente responsável por tal fato. Então pede seu dinheiro de volta, corrigido monetariamente. Isso ainda não tira, pessoal, o direito de vocês postularem em juízo uma ação reparatória de perdas e danos. Imagine você contratou aquele mestre de obras para fazer um puxadinho na porta da sua casa, porque aquele puxadinho iria evitar as chuvas que estava chegando o carnaval. E como tem o carnaval que passa ali na sua rua, aquele grande movimento, você iria utilizar para ali vender bebidas e então mesmo proteger ali o pessoal que estaria consumindo as suas bebidas. Legal, professor. Bacana. Então contratei o cara para fazer aquilo. O cara fez e a área caiu. Primeiro que você não tem mais confiança em buscar uma reexecução, porque lá vai que essa área caia novamente na cabeça minha ou na cabeça dos meus clientes. 2. Quando eu iria pedir a reexecução, já tinha passado o carnaval. Então, para mim, não faria mais diferença, professor, porque eu precisava da área naquele momento do carnaval para eu ter o quê? Um ganho aí, né, sobre as bebidas vendidas, para que eu oferecesse uma diferenciação para a população que ali estivesse dançando o carnaval. Então, a execução, para mim, não serve, não é mais cabível. Então, eu vou lá e falo para que nós tenhamos, através desse fornecedor de serviço, a devolução dos valores corrigidos monetariamente. Mas, professor, trouxe prejuízo, porque passou o carnaval, eu vendi a bebida, mas choveu muito. Então, perdi muitos clientes, porque o meu amigo do lado fez
a cabana, fez a área, fez o puxadinho e a maioria do pessoal foi para lá porque choveu muito e eu acabei vendendo menos bebida, tendo prejuízo. Poderia então entrar com uma ação contra a figura deste prestador de serviço? Também, além de ter restituição integral dos valores gastos para a produção daquele puxadinho, daquela área na frente da minha casa, tá? O que mais eu tenho aqui? Uma terceira alternativa. Se eu não quero restituição, se eu não quero reexecução, o que eu posso pedir, pessoal? Um abatimento proporcional sobre o preço pago, né? Professor, o que pode acontecer? Olha que interessante, né? Você foi lá e contratou aquele mestre de obras para fazer o puxadinho na porta da sua casa. Beleza, ele fez o puxadinho, professor, mas o que acontece? O puxadinho ficou até bom, mas começou algumas goteiras, né? Então aquelas goteiras, elas eram influenciáveis do dia de chuva, né? Porque pingava, às vezes incomodava um pouquinho aquelas pessoas que estavam ali dentro, mas no dia de sol, né? Aquele respectivo puxadinho estava cumprindo a sua função, estava legal, né? Era um pouquinho ruim no dia de chuva. Então, se para você aquele puxadinho está legal, cumpre medianamente a função do qual ele foi criado, mas eu tenho um vício na prestação de serviço porque as telhas não foram bem colocadas, a estrutura teve algumas alterações que não poderia ter, mas aquilo não vai cair a área, a telha não vai cair na cabeça do seu cliente, mas quando chover pode cair algumas goteirinhas. Então eu posso chamar este mestre de obras e falar assim, ó, querido, não precisa reexecutar, não precisa devolver o meu dinheiro, mas eu quero um abatimento sobre o valor que eu paguei, porque a obra não está 100%. Então, por favor, não quero que você desmanche, porque eu não quero que você mexa mais aqui. Mas se eu paguei R$1.000, em relação a esta falha das goteiras, me devolva R$200. Eu quero um abatimento proporcional sobre o preço que eu paguei em virtude da falha dessa prestação de serviço. Posso exigir isso? Posso. É uma das alternativas e as 3 alternativas será escolhida por você e não pelo fornecedor. Bacana? Vamos lá então para a gente concluir aqui, pessoal. Parágrafo 1º. A execução dos serviços poderão ser confiadas a terceiros, devidamente capacitados e por conta e risco do fornecedor. Parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atentam às normas regulamentares de prestabilidade. Galera, olha que interessante para a gente fechar com chave de ouro este módulo de hoje. 2 parágrafos falando sobre os vícios na prestação de serviço. O primeiro deles fala o seguinte: se eu optar pela reexecução, galera, pode aquele contratado produzir essa reexecução, como ele pode designar um outro profissional. Mas lembre-se, se ele terceirizar esta reexecução de serviço, isso é por conta e risco dele. Você, consumidor, não tem nada a ver com isso, tá? Então ele pode chegar assim e falar, eu estou sem tempo, mas eu vou reexecutar esse serviço sem essa falha, mas não sou eu que vou fazer. Eu vou trazer o mestre de obra que trabalha comigo, porque ele está tranquilo lá na empresa e ele que vai fazer. Tem algum problema, galera? Não é problema algum, desde que você queira a reexecução. Se você não optar por ela, nada impede que ele possa designar um terceiro. Lembrando sempre que a responsabilidade e o risco é dele. Então, se o terceiro fazer, desculpe a palavra, cagadinhas, fazer o quê? Uma obra mal reexecutada, problema é de quem você contratou. Não será atribuído a quem está executando naquele momento, porque quem direcionou ele foi quem você contratou. Então ele terá a responsabilidade. Ah, não funcionou a execução, professor. De quem você vai cobrar? De quem você contratou. Ah, mas quem executou foi quem eu indiquei. O problema é dele. Ele então vai te restituir e depois, se ele quiser cobrar daquele que ele indicou, aí ele entre com uma ação de regresso, ele utilize dos meios adequados. O que ele não pode fazer é passar essa responsabilidade para nós consumidores. Então está aqui o parágrafo 1º, conscientizando que essa responsabilidade na indicação de terceiro é de quem você contratou. Bacana? E o parágrafo 2º e último, pessoal, ele traz já uma definição para nós do que são o quê? Serviços inapropriados, serviços impróprios. O que são esses serviços impróprios, pessoal? Ele já fala assim, ó, são aqueles que se mostrem inadequados para os fins que dele
que razoavelmente dele se espera. Nós falamos ali da prestação de serviço da banda larga. Pessoal, quando eu leio o contrato e o contrato fala que a velocidade mínima ofertada para mim é 10 megas, eu espero que chegue no mínimo 10 megas. Que às vezes eu contrato um plano, um pacote de 600 megas, mas lá fala, a velocidade máxima atingida é 600, mas a mínima ofertada é de 10. Então você está sabendo que a mínima é de 10. Então ela não pode ser de 9, ela não pode ser de 8, ela tem que ser no mínimo 10, conforme a previsão do contrato. Mas ela pode atingir 600? Pode. Mas notem, se ela atinge menos de 10, pessoal, esse serviço ele está inadequado em relação ao fim que razoavelmente dele espera, que é aquela velocidade mínima. Então aqui eu já tenho essa conceituação de um produto, de um serviço inapropriado, de um serviço que contenha o que, pessoal, né? O descumprimento das funções que ora esperamos dele. E ainda fala assim, ó, bem como aqueles que não atentam às normas regulamentares de prestabilidade. Ou seja, galera, quando eu vou construir lá uma área, eu tenho que ter o quê, né? Mínimo conhecimento para saber como eu devo constituir aquela área, para que essa área não venha a cair. Então eu tenho que ter o quê? Conhecimento, pessoal, regulamentar sobre a prestabilidade daquele serviço. Então o advogado não vai conseguir muitas vezes construir uma área, fazer um puxadinho, porque ele não tem conhecimento, ele não tem aquela prestabilidade, professor, para desenvolver aquele serviço. Isso pode desencadear um vício, esse vício trazer sérios problemas ao consumidor e o consumidor ser respaldado pelo artigo 20 do nosso CDC. Beleza, galera? Então este era o nosso recadinho de hoje. Agradeço humildemente pela participação de cada um de vocês do outro lado da telinha. Vocês que queiram seguir o professor Silvio nas redes sociais, é só colocar aí lá no Instagram, @Prof. Silvio Soares. Temos altas dicas lá e sempre também estamos transmitindo as nossas lives para auxiliar vocês na aprovação do sonho, que é a aprovação no concurso público. Bacana? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, até o nosso próximo módulo, se Deus quiser. Fui!